Olá, me chamo Lucas e moro em Juazeiro do Norte, uma cidade do Ceará, e gostaria de contar um caso que aconteceu com minha avó Maria e a sua irmã, e ela sempre nos contava desse ocorrido que foi muito assustador. E embora elas não tenham sido atacadas por aquele bicho, toda a situação foi muito tensa. E agora contarei a vocês da mesma forma que ela sempre me contava. O que irei contar, vocês podem até não acreditar, mas minha irmã tá aí de prova para vocês confirmarem a veracidade dessa história, pois no dia em que tudo aconteceu, ela estava comigo e demos sorte naquela noite, pois o bicho que apareceu pra gente não quis nos atacar. Tudo começou quando eu tinha apenas 17 anos. Moravam numa casa de taipa, meus pais, minha irmã e eu. E era um lugar bem isolado de tudo. Água encanada e iluminação, a gente nem sabia o que era, pois era tudo bem precário mesmo. Luz era de lamparina e água era de uma nascente. Mas mesmo com tudo difícil, nossa vida era muito boa. Embora no período de seca no sertão, vivêssemos épocas terríveis. Nada plantava e tudo secava, e tínhamos que nos virar para poder colocar comida na mesa. E todo ano era assim. De junho até dezembro, vivíamos meses na seca, e as chuvas só voltavam em janeiro e iam até maio. E foi justamente num desses períodos de seca que eu e minha irmã tivemos uma ideia que por muito tempo nos ajudou. Mas uma certa vez, passamos pela pior experiência de nossas vidas. Perto de nossa casa, tinham vários coqueiros, e dali que saiu minha ideia junto com minha irmã de pegar o coco seco para fazer cocada e vender. E eu, com 17 anos e muito franzina, subia todo dia nos coqueiros para pegar o coco e fazer as cocadas. E quem nos ensinou tudo foi nossa mãe. Não era difícil, mas era demorado. E quando terminado, ficava muito gostoso. E primeiro vendemos para parentes que adoraram nossa receita. Mas vendíamos muito pouco. E daí tivemos mais outra ideia, que foi vender numa cidade que tinha perto da nossa. E lá tinha mais gente, e o lucro seria maior. No início, nosso pai ia com a gente vender. Sempre íamos até a beira da BR para pegar um pau de arara, um caminhão que tinha a parte de trás modificada para se parecer com um ônibus, mas sem paredes e com um teto improvisado. E era bem comum esse tipo de veículo na época, pois ônibus era muito caro. Pois bem, íamos sempre às 4 da tarde, onde o fluxo de gente era grande, e ficávamos na cidade até umas 6 da noite. Mas às vezes vendíamos tudo muito rápido, e antes das 6 a gente já voltava para casa. E nosso pai nos acompanhou por 2 meses, até que um dia ele decidiu deixar eu e minha irmã fazer o trajeto sozinhos. E não era complicado, e ficamos naquela labuta sem nenhuma dificuldade. Mas um dia tudo deu errado. Primeiro, atrasamos na hora de fazer a cocada, pois não lembro ao certo o que nos atrasou naquela tarde. Mas 4h30, embrulhamos tudo com papel e colocamos na bandejas e saímos. E fomos até a BR esperar um pau de arara, que também atrasou. E só por volta das 5 da tarde chegamos na cidade vizinha. E assim que chegamos lá, não deixamos de notar uma atração que nos deixou perplexas. Tinha um parque na cidade, mas não esquecemos do nosso trabalho e ficamos vendendo cocada até as 6 da noite.
E como meu pai tinha dito, a essa hora fomos até o ponto do pau de arara, e de lá dava para ver a roda gigante que estava bastante brilhante. E como eu e nem minha irmã nunca tinha visto nada daquilo, logo nos chamou a atenção. E quase que hipnotizadas, a gente foi andando só para dar uma olhada. E foi tudo mágico pra gente. As luzes, os brinquedos, tudo aquilo era novo e ficamos só olhando os outros brincarem, pois embora tivéssemos dinheiro, não podíamos gastar, pois ali era do nosso sustento. E por ficarmos só olhando, nem demos conta da hora. E só quando o homem falou que estava perto do parque fechar, que percebemos que estava tarde e já era por volta das 9 da noite. E em desespero, corremos para o ponto do pau de arara, que aquelas horas já não ia mais passar, e tomamos a iniciativa de voltar para casa andando. E fomos pela BR, pois nossa casa ficava a umas meia hora de caminhada, e para cortar caminho, decidimos entrar numa estrada de terra que passava por dentro de umas fazendas, e fomos andando preocupadas e só pensando na bronca que nossos pais iriam nos dar assim que a gente chegasse. E seguíamos rápido por aquela estrada escura. Foi quando ouvimos ao longe um grito muito estranho, mas que logo interpretamos, pois parecia muito com o som de um porco quando está sendo abatido. Só que aquele grito estava muito estranho, não pelo horário, mas com a intensidade e altura, pois parecia que tinham vários porcos gritando. Além do mais, iam ficando cada vez mais altos. E cada vez mais, aqueles barulhos se aproximavam da gente, e minha irmã e eu começamos a ficar com medo, e decidimos entrar no meio do mato seco e esperar que aquilo passasse. E minha irmã se deitou no chão com medo de ver aquilo, mas fiquei de cócoras, pois eu queria ver quem estava berrando daquele jeito. E mesmo com medo, eu achava que era um porco. E em pouco tempo, os gritos foram ficando fortes e bem mais próximos. Foi quando vi de longe uma coisa grande se aproximando. Não deu para ver direito, mas deu para perceber que estava vindo algo, pois além de escutar aquilo berrar, ainda dava para sentir as pisadas dele. E foi tudo muito rápido. Aquele bicho nem parou perto da gente e só continuou correndo pela estrada feito louco e berrando muito alto. Fiquei em choque com tudo o que aconteceu e fiquei paralisada de medo. E minha irmã pedia para corrermos, mas eu não conseguia me mover. E só quando não ouvi mais aqueles gritos que consegui ficar em pé. E só aí que a gente correu. E depois de correr um bocado, vimos uma iluminação que era de nossa casa, e na frente dela estava meu pai e minha mãe. E assim que nosso pai nos viu, ele nos deu uma pisa de cinturão e nem perguntou o porquê de termos demorado. E apesar de ter doído, nos sentimos aliviadas, pois o medo que estávamos daquela fera era maior do que a coça de nosso pai. Só no outro dia que contamos o que aconteceu, do nosso atraso e da coisa que vimos correndo e berrando. E minha mãe foi quem disse que o que nós vimos era um lobisomem. E ele só não nos atacou porque tinha que ir até 7 encruzilhadas. E eu nunca soube o porquê disso, mas foi ela quem me disse. E meu pai, apesar de ter nos dado uma pisa, também falou do lobisomem, que ele só atacava quando queria. E por um tempo ficamos sem vender nossas cocadas, pelo medo e por causa de meu pai, que nos proibiu de ir até a cidade. Mas semanas depois voltamos a vender,
E mesmo que tivesse 2 parques na cidade, a gente não perdia nossa atenção por nada, pois o medo de nos encontrar com lobisomem foi muito grande. Minha avó sempre contava essa história e a sua irmã sempre confirmava. E até o último ano de vida dela, ela falou desse bicho, que eu tivesse muito cuidado com a noite, pois ela traz coisas assustadoras. E só quem já viu um lobisomem sabe como esse bicho é feio e o trauma que ele traz fica para sempre em nossas vidas.